E nas duas últimas sextas-feiras, Teresina foi atingida por uma série de chuvas seguidas de ventanias intensas. Na última sexta, a zona sul da cidade foi a mais atingida. Nós vamos saber o que está acontecendo, se tem novas previsões de vendaval com chuva e estragos que estão se espalhando pela cidade, sendo registrados. A repórter Gorete Santos é quem tem as informações. Gorete, o que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Nádia, a você, a todos que nos acompanham. Olha, segundo os especialistas, isso se deve ao forte calor. Agora quem vai explicar com detalhes para a gente é o Ayrton Costa, climatologista, está aqui conosco. E já conversava um pouco sobre isso, Nádia, realmente estragos muito fortes na sexta-feira. A gente tem algumas imagens, inclusive, muros caíram, árvores também. Muitos telhados acabaram danificados, enfim, foi um vendaval realmente que chegou de uma hora para outra, pegou muita gente de surpresa. Mais uma vez, Ayrton, você falava do calor, mas de que forma que isso atua para provocar tudo isso? Bom dia. Bom dia, né? Bom dia, Nádia, todos os telespectadores. O calor é o grande combustível, a combinação de calor e umidade. Ela é essencial para formar instabilidade, para formar as nuvens de chuva. Nesses dois casos especificamente, nós tivemos um evento severo, até em face dos danos que foram visualizados. Tivemos um fenômeno chamado de microexplosão. É um fenômeno raro e que é justamente quando a nuvem colapsa, quando a nuvem desaba sobre a cidade. Mas explicar como isso acontece, a gente tem que falar rapidamente de como é formada a nuvem e qual o seu funcionamento. Primeiro, nós temos uma ideia de que as nuvens elas são formadas apenas de água líquida, mas não, as nuvens têm camadas sólidas, formadas por blocos de granizo. Então essas nuvens que crescem muito, elas têm essa tendência, parte líquida e parte sólida. Para que a nuvem continue se deslocando, produzindo rajada de vento normal, descarga elétrica e chuva, ela precisa ser alimentada. Então o que é que alimenta essas nuvens? O calor e a umidade. Esse é um processo natural. Inclusive em temporais como esse, que são classificados como temporais isolados, que são comuns mais na segunda quinzena de outubro, né? Da partir de novembro. Então o que aconteceu? Quando chegou em Teresina, esta nuvem ela não tinha alimentação, ela não tinha umidade. Então a nuvem passou a ser alimentada do que nós temos de melhor, calor e ar seco. As estações do INMET estavam marcando valores de umidade entre 30% e 40%, que não proporcionam chuva. Essa umidade baixa não sustenta precipitação. Como o ar seco entrou na nuvem e quente, o que é que ele fez? Ele desestruturou a camada de gelo. Essa camada de gelo desabou dentro da nuvem e aí entra um processo meramente físico. Quando você tem água caindo a grande velocidade, ela força a camada de ar que está embaixo, na superfície, a se deslocar. Então esse ar se deslocou a grande velocidade. Usando a escala de Beaufort, por que eu digo uma escala? Porque o fenômeno ele aconteceu diferente do dia 4, foi um fenômeno mais na zona sul, distante da estação. A estação do INMET mediu em torno de 35 km por hora. Mas em função dos danos, que danos são esses? Árvores arrancadas pela raiz, danos estruturais à construções, danos à rede elétrica. Então esses danos não podem ser provocados por qualquer vento. Então nós usamos uma escala internacional, lá no Lagel, no nosso laboratório da UESP, e verificamos que são ventos superiores a 80 km, inclusive superiores aos ventos do último dia 4, pelo fato de deslocar materiais de concreto armado, postes elétricos foram retorcidos, então é um fenômeno gravíssimo. Ele dificilmente é previsto, a não ser por um sistema avançado de radares, que nós não temos aqui no nosso Piauí, e que a gente tem que ficar bastante atento, lógico, com a formação dessas nuvens na pré-estação. Bom, a gente via há pouco as imagens, né, de alguns desses estragos, o prédio do TCE, por exemplo, o telhado, que parte lá é de vidro, acabou arrancado, quebrado, né, Nádia? Muitos muros, a estrutura de uma distribuidora de medicamentos também, que acabou sendo atingida e daí provocando uma série em outras residências também, quebrando o telhado de várias residências lá na rua Buriti dos Lopes, no bairro São Pedro. Enfim, foram muitos estragos que a gente percebeu. A Nádia falava aí no início, na verdade, dessa previsão, a preocupação que a gente tem, você faz esse alerta também. Há possibilidades de, neste Perrobro, a gente ainda registrar eventos semelhantes? Tem como, pelo menos, prever essa possibilidade, Ayrton? Bem, a meteorologia estadual, a SEMAR, já tinha tentado para o fato de que as condições de umidade e temperatura no Piauí, nesse momento,
proporcionam a possibilidade de trovoadas, né, de tempestades. Nesse momento nós temos o Nordeste sendo, vamos dizer assim, atingido por um fenômeno chamado Ivecã, que é o vórtice ciclônico, que é um fenômeno que visita Teresina cotidianamente no período chuvoso. E o VECAM, ele tem uma tendência a acelerar o processo de desenvolvimento da nuvem. O que é que eu quero dizer com isso? As nuvens, elas se formam rapidamente. Então, de tal forma que até o final de outubro, a sociedade teresinense deve ficar bastante atenta à chamada previsão de curto prazo, aquela previsão que é divulgada pelos meios de comunicação sobre as condições de tempo do local, mas ficar também atento ao visual, ou seja, observar na linha do horizonte a concentração de nuvens. E o teresinense conhece demais a famosa nuvem tempo bom para chover. Se você observar a formação dessas nuvens e o crescimento delas for muito rápido e a condição de temperatura for muito elevada, é um sinal importante que pode acontecer algum tipo de fenômeno fora do parâmetro normal. Muito obrigada mais uma vez, Werton Costa, pelas explicações aqui ao Notícia da Manhã. Nádia, vamos ficar atentos, né?